tô planejando fazer isso mais vezes, tá? Então, como nova, eu amo quiche, vai ser parte do nosso almoço hoje. Não é um negócio barato, mas vale a pena. Tô doente, gente. Ai, tô... Aí, gente, vamos fazer uma saladinha, tá? Uma refeição e tanto, hein? Olivia tá aqui me ajudando a decidir uma receita que a gente vai fazer. Deixa eu botar o foco em mim, porque tudo é essa criança, esse canal ainda é meu, né, gente? Eu acho que eu vou fazer, eu tava com vontade de comer um pão de queijo liquidificador, sabe? A receitinha que eu faço há muitos anos já. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe fazia muito, faz até hoje pão de queijo liquidificador. Só que aí eu tô pensando se eu vou fazer nas forminhas, tipo forminha de empadinha ou forminha de cupcake, que é o que eu tenho, ou se eu vou fazer tipo na máquina de waffle, sabe? Que daí fica gostoso também. O que vocês acham, gente? É que não vai dar tempo, vocês vão votar aqui e não vai dar tempo, né, de eu ler pra poder decidir, mas tô na dúvida, eu acho que eu vou fazer, não sei, acho que eu vou só fazer a massa, ver se eu tenho os ingredientes pra massa primeiro e ver se eu faço isso aqui, porque mãe doente cozinha, mãe doente cuida de criança, mãe doente faz tudo na casa, né? Ai, não importa, né, coitadinho, coitadinho da mamãe. Manda beijo. Manda beijo. Ai, que gostoso. Ai, que lindo. Dá oi, Olivia. Dá um oizinho. Ela tá falando várias palavrinhas agora. Ela fala papai. Mamãe, ela tá meio sem vergonha, mas o mamãe às vezes sai, mas eu falo pra ela, ó, presta atenção. Fala papai. Não. Não. Fala mamãe. Olha aí. Toda vez, ela faz de propósito, gente. Não é justo a gente carrega a criança pra ouvir chamando papai e não chama a mamãe. Fala, mamãe. Mamãe. Papá. Aí, sem vergonha. Sem vergonha. A primeira palavrinha dela foi esse. Essa é a primeira que eu lembro, né? Foi esse a primeira palavrinha dela. Daí depois vem papá, que é pra comer. É, mamá. Aí ela fala papai, às vezes ela solta uma mamãe, bem raramente. A água, ela fala o peitinho dela, ela fala tchau, ela fala dau. Ela fala umas palavras. Isso, aí já tá fazendo. Fala tchau, tchau. Tchau. Fala tchau. Tchau. O jeitinho dela, ela fala. Tá se comunicando, 1 ano e 3 meses de Olivia. Ei, vem cá, você tá triste? Você vai ficar feliz hoje escutando a Olivia, a risadinha da Olivia. Ó, vamos fazer assim. Não é gostoso demais a risadinha de uma criança? É tudo de bom, né? Gostoso. Decidi fazer um pão de queijo de liquidificador. Nossa, é uma receita pra mim que é tão assim... Sabe aquela receitinha de afeto de mãe? Que a minha mãe fazia essa receita? Nossa, eu amo, adoro. É tão fácil de fazer, eu gosto demais. É só bater no liquidificador, então, ó, 1 xícara de leite. Eu uso sempre a medida de 240 ml. 2 ovos. Eu sempre quebro. Eu sei que vocês ficam desesperados de me ver quebrar o ovo direto. Nunca aconteceu comigo, gente. Nunca aconteceu um ovo tá estragado. Em 10 anos que eu trabalho com comida e mais todos os anos antes disso, nunca. Eu sei que uma hora isso aí, a minha sorte vai me pegar, mas enquanto isso eu tô abusando da sorte. Aqui eu vou pôr, como é que é isso? Tá, meia de óleo, meia xícara de óleo, metade. Era bom ter começado com óleo, porque daí depois você põe o leite em cima e ele ajuda a sair o restinho do óleo que ficou, sabe? Quando você vai usar o mesmo copo medidor, começa sempre pela gordura e aí depois você põe o outro. Mesma coisa quando você vai assim, tem uma receita que vai mel, por exemplo, vai fazer a minha receita de granola. Eu tenho receita de granola aqui no canal. E aí você vai mel, vai óleo e tal. Na hora que, se você for usar o mesmo potinho pra medir, começa medindo com o óleo, com a gordura ou com a manteiga, sei lá. Depois você põe o mel em cima, porque daí o mel, ele desgruda, ele não gruda no pote, sabe? Uma dica. Não tem nada a ver com essa receita, mas eu pensei que talvez seja útil. Aqui a gente põe queijo mussarela, ou queijo parmesão, ou os dois. Eu tenho queijo fatiado, olha o desperdício. Vou botar pra bater. Mas eu vou pôr só um pouco, porque a outra metade eu vou colocar... Nossa, hoje tô gada. A outra metade eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 fatias, 5. O meu tem 5. A outra metade eu vou colocar, então mais ou menos uns 100 gramas, tá? Os outros 100 gramas eu vou usar de parmesão na hora de colocar na forminha.
Então foi ovo, foi leite, foi óleo. Vou bater e aí falta o sal, né? E aí eu vou colocar polvilho. São 2 xícaras de polvilho. Pode ser uma de doce e uma de azedo. Pode ser só doce ou só azedo também, tá? Dá certo. Cuidado com o sal, porque lembra que queijo é salgado. Oi, Olivia, você quer cozinhar com a mamãe? Vai fazer barulho aqui. Vou começar devagarinho. Bateu um pouquinho, agora a gente coloca o polvilho, bate mais um pouquinho e é só isso. Mais fácil que isso, gente, não tem. Vamos medir, pegar uma colher, uma xícara pra medir. São 2 de polvilho. O meu é qual? Doce ou azedo que eu tenho aqui? Doce. Hoje eu vou com doce. Não, o mais engraçado, eu falei o pó fininho, é quando eu morava nos Estados Unidos e eu, no Canadá também fiz isso. E eu vinha pro Brasil e eu contrabandeava polvilho na minha mala na hora de voltar. Porque tem polvilho lá, sabe? Mas não é todo lugar que a gente encontra, é mais chatinho de achar. E aí eu trazia toda vez que eu vinha aqui no Brasil, eu colocava na mala. E o medo na hora. Toda vez a minha mala era revistada. Bless you. Aí, gente, temos mais uma gripada junto com a mamãe. Bom que agora foram todos aqui em casa. Todos pegaram, então agora tá tudo certo. Porque é um pó branco, né? Então tudo que eu transportava que era pó branco, quando eu abria a minha mala, quando eu chegava em casa, tinha aquele aviso de que a minha mala tinha sido revistada. Eu fazia morrendo de medo, gente. E ainda mais quando eu entrava nos Estados Unidos. Quando eu era nos Estados Unidos, gente, você entra lá. Se você já viajou pra fora e já foi pros Estados Unidos, gente, você como brasileiro, quando você entra na alfândega, é um negócio assim como se você fosse um bandido, sabe? Eles olham pra você de um jeito, como se você estivesse fazendo uma coisa muito errada entrando lá. Toda vez que eu entrava nos Estados Unidos, era uma coisa muito tensa. Eu ficava com tanto medo. O medo, eu falei, já pensou se eles me impedem de entrar? Eu tenho minha vida aqui. Teve vezes que eu fui sozinha, sem o Lincoln, sem as crianças. E aí eu fico assim, já pensou se eu não consigo entrar aqui? Porque se eles decidirem que eu não entro, né? É assim que funciona, né? Então toda vez eu ficava tensa. Nossa, não sei por que eu lembrei disso agora. Vamos voltar pra receita. Pronto. Agora a gente põe ou em uma máquina de waffle, ou a gente põe nas forminhas de cupcake, ou forminhas de empadinha, o que quer que seja, tá? Não vai fermento, tá? Então não tem fermento. E aí, se você fizer essa mesma receita e usar farinha de trigo, por exemplo, acho que é praticamente a mesma receita. Você tem uma receita típica americana que é chamada de popover. Só que daí, quando você faz com a farinha, geralmente eles colocam ervas, colocam um dentinho de alho, colocam algumas especiarias, alguns saborizinhos juntos, sabe? Pra dar aquela saborizada diferente da massa. E é uma receita bem típica americana que eu já até ensinei também. Tem aqui no canal. Uma receita bem... Eu ensinei faz muitos anos já, que é uma delícia. Então dá pra fazer até com farinha. Vamos untar as forminhas. Deixa eu virar a câmera aqui e abaixar. Vamos untar essas forminhas de alguma forma pra não grudar. Vocês já sabem como é que eu unto as minhas, né? Spray. Ou pode usar aquelas forminhas prontas também, né? Cake e tal. Daí você não precisa untar. E aí você põe tipo 3/4, tá? Não enche demais. Tipo, mais ou menos um pouco mais da metade, assim. Bem pouquinho mais, porque ela vai crescer bastante. Então não põe muito, porque senão não vai ter pra onde ir. Perdoem a mãe porque não ficou perfeito. Vazou na lateral aqui, porque eu tô segurando a Olivia com uma mão só. A bichinha não tá leve. E aí deu uma sujadinha aqui. Agora, cadê o parmesão? Eu venho com o parmesão aqui e eu vou pôr um pouquinho por cima. Que um pouquinho ele vai afundar na massa, mas um pouquinho ele acaba ficando, sabe? Então, fica legal. Aí põe um pouquinho. Eu enchi bastante a forminha. Talvez eu deveria ter enchido menos. Falei, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu enchi bem porque sobrou um pouquinho da massa e depende do tamanho do seu ovo. Acho que o meu ovo era meio grande. Acabou rendendo bastante. Mas se precisar, você usa mais de uma forma dessa. Ó, vai render 12, mas poderia ter rendido mais se eu fizesse menorzinho. Isso! Coloca. Gente, primeira vez ela cozinhando, ó. Isso! Faz mais um pouquinho. Muito bem! Agora acabou. Eu esqueci de pré-aquecer o forno, mas põe em forno pré-aquecido a 180 e aí fica até ele crescer bem, tipo uns 25 minutos mais ou menos. Vamos ver quanto tempo vai dar. Vou ter que esperar um pouquinho pré-aquecer porque eu não quero pôr no forno frio, porque senão ele cresce menos. É bom que o forno esteja bem quente pra quando entrar ele já dá aquele choque de calor, ele já estufa logo, sabe? Então quando estiver quente eu coloco no forno, deixo aí uma meia hora, 25 minutos por aí. A Olivia gostou de cozinhar.
As crianças vão ficar doidas quando eles voltarem da escola e verem que tem esse pão de queijo liquidificador, porque é uma delícia, né, Olivia? Você vai gostar também. É bom, não é assim, né, gente? Assim, a receita fitness, né? Mas vamos pensar que é pras crianças, tá tudo bem. Eu vou comer umzinho ali, tentar me satisfazer com muito. Eu tô bem insatisfeita do almoço, na verdade. Comi bastante proteína no almoço hoje e eu ainda tô bem satisfeita. Então eu acho que eu nem vou comer muito. Vamos organizar essa cozinha. Posso pôr você no chão? Pode. Pronto. Não, não pode? É isso aí que significa ser mãe, gente. Não pode pôr no chão. Vamos lá, então. A gente deixa a louça pra depois. Vai assistir uma coisa, você pode brincar. Vamos deixar uma How come the stars come to shine when it's dark from so Olivia, eu sei que alguém vai me perguntar se ela assiste TV. Ela não assiste TV, exceto na hora do cultinho dela, que daí tem a musiquinha que a gente canta, que daí é o desenho. Então, na hora do cultinho, ela, de manhã, ela vê, né, a musiquinha e tal. Você gosta da musiquinha? Ela já tá sentadinha esperando. Gente, que dó. Já tá sentadinha esperando. Você quer a musiquinha? Você quer a musiquinha do cultinho? Vamos fazer então, ó. Canta aqui, mostra pro pessoal. Esse? Toque, toque, toque. Não? Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar? É Jesus. Esse? Então tá, tem que pôr esse. Eu queria assistir algo pra mim, né, gente? Aí não dá. Então eu queria aproveitar uns minutos livres. Aí aqui a musiquinha, gente, ela faz assim. É porque a musiquinha é assim, toque, toque, toque. Daí ela faz assim, né, com o dedinho. Esse é da mamãe agora. Vamos achar um livrinho, algo melhor. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Aí uma coisa que eu lembrei agora, eu botei no forno, vamos ver quantos minutos vai dar. Mas é de comentar aqui que eu tô achando do forno, gente. O forno, fogão, essas coisas, né? O que? Vai dar 2 meses, quase 2 meses, né? Que a gente tá usando. O forno menos, né? Porque demorou pra chegar. Esse. É bom, gente. O forno é bom, viu? Assim, eu ainda não li o manual, né? Então, assim, eu ainda tô perdida. Porque ele tem tantas funções de assar que as primeiras vezes, por exemplo, que eu tentei assar um bolo, o bolo queimou. Daí eu descobri que tava na função errada. A primeira função não é uma função boa pra bolo. Daí você tem que ir apertando os botõezinhos. Daí eu achei uma que deu certo, mas eu nem sei o que significa aquela função. Então, assim, eu ainda tenho que parar, encontrar onde tá o manual, ler, porque sem ler manual a gente não é nada, né? Precisa ler, ainda mais do forno, que é uma coisa assim que a gente precisa dominar com precisão. Mas eu, por enquanto, a bonequinha, por enquanto a gente tá se virando. Olha que bonita, ela tem um lacinho na cabeça, igual a Olivia. Olha o lacinho na cabeça dela. Onde tá o lacinho da Olivia? Onde tá o da cabeça da Olivia? Vamos pôr a neném pra naná? Coloca a bonequinha pra naná. Põe ela pra Mimi. Instinto materno ainda não foi desenvolvido. Gente do céu, que coisa mais linda que está a Dona Olivia quer, ó. A Dona Olivia quer, ó. Não é quente o vidro, tá? Por isso que ela põe a mãozinha ali, tá tudo bem. Você quer esse? Esse, ó, ela tá tentando abrir. Não pode, filha, não pode. Isso é duro pra abrir, você não consegue abrir. Deixa a mamãe abrir pra você. Gente, tá lindo. Ele murcha depois, tá? Ele não vai ficar altão desse jeito, mas vamos tirar, que já tá na hora da gente papar. Você vai querer papar, Olivia? Então vamos lá na sua mesa, vamos lá na sua cadeira pra você poder papar. Esse, tá. Olha só que coisa mais linda. Ó, já começou a murchar, que dozinha. Gente, ele murcha mesmo, mas é assim mesmo. Pera aí, vamos tentar tirar um. Vamos ver. Au, au, au. Tá quente. Au, tá quente. Pera aí. Pronto. Tá quente, mamãe vai dar pra você já, tá bom? Vamos esperar esfriar, tá bom? Combinado? Aí, gente, quentinho. Olha isso aqui. Ai, gente, que delícia. O seu tá aqui, Livinha. O seu tá aqui, ó. Esse papá. Mamãe cortou em pedacinhos pra você. Onde você vai, Mary? Você vai papar esse? Faz oração. Cadê a mãozinha da oração?
Assim, ó, Papai do céu, obrigado pelo papá. Amém. Pode comer. Delicioso. Ah, que bom, obrigada. É bom. Bom? Criançada, o vovô veio trazer amora. Olha aí a boca do Noah, cadê? Olha aí, toda suja de amora. E você tá comendo pão de queijo, tá gostoso? Chegou da escola, tá bom? Esse pãozinho de queijo. Comeu amora, agora tá comendo pãozinho de queijo. Que delícia, né, filho? Como foi a escola? Conta pra mamãe. O que você fez na escola hoje? Salvado. Que vergonha. Ô, Olivia. Isso. Olivia já tá no seu segundo pão de queijo, né? Tá boba nem nada? Fala. O que você quer falar? Coisa linda. Como é que a gente tira do uniforme agora esse tanto de amora que sujou? Olivia, fala pro pessoal. Boa noite, pessoal. Eu vou mimir agora. Eu tô com soninho, já escovei dentinho. Tô pronta de pijaminha. Ai, chegou a hora, filha. Deita aqui no ombrinho. Vamos pegar seu paninho. Cadê seu paninho? Fala boa noite. Vamos apagar a luz? Você quer ajudar a apagar a luz? Vamos apagar a luz então. Até amanhã. Ela tá numa fase. Peraí que eu tenho que limpar outro no banheiro um minutinho e já volto pra falar. Coloquei as crianças pra dormir, né, Olivia? Depois fui colocar os meninos pra dormir. E aí, gente, eles têm agora... Eles ficam pedindo história, né? Pra gente contar história pra eles. E geralmente tem sido o Lincoln que coloca os meninos e eu ponho a Olivia. E hoje eu fui colocar... A Tória. É o Lincoln tá aqui. O Noah fala, quero Tória. E aí a gente fica criando aquelas histórias mirabolantes na cabeça, né? Tipo, inventa umas histórias assim, nada a ver. Aí eles inventam o nome dos personagens e eu vou criando as histórias. Daí hoje eu contei uma história de uma menina, tipo história com lição de moral, sabe? Que era a menina que deixou quebrar um pote de açúcar da mãe, e daí mentiu, e daí no final ela se arrependeu, e daí confessou pra mãe, e tudo ficou bem, e blá blá blá, sabe? Tipo, essas historinhas assim de moral, né? De ensinar a criança a não mentir, a ter bons princípios, né? E aí eu fiquei lembrando, enquanto eu tava contando a história, quanto eu ouvia essas histórias na minha infância. Eu cresci em igreja, né? E se você é crente aí, cresceu na igreja, teve uma infância na igreja a gente tem muitas historinhas assim, de lição de moral. Nossa, muitas. Minha garganta tá pegando. E aí eu escutava direto esse tipo de história. A gente tinha umas histórias assim, várias. E eu sou do tempo, gente, eu sou muito velha. Do tempo que esse negócio era contado no retroprojetor. Era tipo assim, uns negocinhos quadradinhos assim, que se enfiava dentro do aparelho, parecia um videogame assim, e dele refletia, né, na parede e tal. E daí tinha essas historinhas em desenhinhos que contava a história da lebre e tartaruga, contava essas historinhas assim de lição de moral e tal. E direto isso tinha na igreja, tinha em casa, meu pai tinha esse negócio. E aí a gente contava em casa. E aí eu fiquei lembrando, enquanto contava essa história pras crianças, né, lembrando de que eu tinha isso na minha infância, eu amava essas histórias. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que trazer mais disso pra educação dos meus filhos, porque isso foi uma coisa tão importante pra mim, que me trouxe noção assim de valores morais, valores éticos, tudo isso foi construído nessa infância, onde eu escutava essas histórias de que mentir, ser desonesto, todas essas coisas ruins, trapacear, tinha história sobre isso, tinha história sobre você ser uma pessoa suja, tinha história de tudo de jeito, assim, né? E quão importante isso foi pra mim, pra desenvolver o meu caráter, sabe? E hoje eu acho que a gente não tem muito mais esse costume de ficar contando essas histórias pras crianças, ou ficar lendo livros que contam historinhas assim e que vão reforçando, mas se você é pai, principalmente de criança que tá na primeira infância ou na segunda infância, a gente tem uma responsabilidade tão grande de moldar o caráter dos nossos filhos, e às vezes a gente esquece, né? Eu mesma esqueço dessa responsabilidade de como eu tenho que enfatizar esses aspectos morais e éticos, esses princípios mesmo, para que a gente tenha bons seres humanos no mundo, né? Essas crianças vão virar adolescentes, adultos, e tudo que um pai e uma mãe quer é que o seu filho seja um filho de bem, né? Então foi um bom lembrete para mim de que eu tenho que me esforçar mais nesse aspecto de
sempre trazer esses assuntos e ser intencional em relação a princípios, conversar com os meus filhos, seja contando uma história, seja num diálogo do dia a dia, uma situação que acontecer, a gente aproveitar e tirar aquilo como uma lição de moral e trazer isso, ser intencional nisso na hora de educar as crianças, porque se a gente não educar, quem vai, né, gente? O mundo educa, né? Se a gente não educar, eles vão ser educados pela escola, pelos amiguinhos da escola, por, sei lá, qualquer outra pessoa de influência, e nem sempre é o melhor, né? Às vezes, eu acho que num cenário ideal, né, tem uma frase que eu gosto muito que fala que leva precisa de uma tribo pra criar uma criança, né? E eu acho que é muito isso, assim, né? Tipo, se todo mundo puder ajudar, olha pra uma criança, você é tio, você é pai, você é padrinho, você é conhecido. Se todo mundo conseguisse ter um olhar de cuidado com essa criança, que esse ser em formação, quão mais fácil seria para os pais, né, poder educar, se tivesse todo esse apoio da sociedade, né, na educação dos filhos, né, se todo mundo fosse cooperativo nesse aspecto, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? E a gente luta contra a maré quando você tá tentando ensinar princípios morais pro seu filho, você tá lutando contra a maré, tipo, do mundo mesmo, porque, cara, vamos ser sinceros, né? Quantas crianças aí você vê na escola que são crianças mal educadas, que são crianças que falam palavrão, sabe? Eu já vi, gente, criança pequena falando palavrão, tendo hábitos e comportamentos que nunca deveriam existir, nem mesmo para uma criança, sabe? Que a gente entende que criança é um ser em formação, criança tem comportamentos que nem sempre são bons, mas assim, é nítido, né? Que a maioria, não sei se a maioria dos pais, mas muitos pais não se atentam à educação dos filhos, né? Então, a gente já tem que naturalmente lutar contra, né, essas forças, assim, que estão aí para educar os nossos filhos de uma maneira errada, né? Enfim, eu queria trazer essa reflexão que eu tive agora, porque eu acho que é uma coisa importante. Eu sei que muitos de vocês são mães, são pais, e a gente precisa ser cuidadoso com esse aspecto. Eu aprendi e eu dou graças a Deus e dou graças à minha mãe e o meu pai que me ensinavam isso, e hoje eu sou essa pessoa incrível, maravilhosa. Hoje eu aprendi muita coisa boa porque isso foi muito intencional, sabe? Muito intencional passado pra mim. Valores bíblicos cristãos também, né? Que é uma coisa que é muito importante pra mim. Eu sempre escutava essas historinhas da igreja, as historinhas da Bíblia, sempre tive envolvida desde criança com as coisas da igreja, assim, e isso, eu tenho certeza que isso me preservou de muita coisa que poderia ter acontecido comigo, sabe? Você, querendo ou não, quando você tá num ambiente, assim, cristão, você tá, lógico que existem coisas ruins em todos os lugares, óbvio, né? Não importa a sua religião, não importa, maldade está no ser humano, né? Mas você, querendo ou não, você tá num ambiente um pouco mais protegido quando você tá nesse ambiente, assim, né? Então, eu fui uma adolescente que não deu trabalho pros meus pais, assim. Eu não aprontava, não fazia nada, assim. Eu era normal, eu estudava, eu nunca fui, assim, nossa, aquela pessoa incrível, assim, a nerd, primeira da classe, nada disso. Mas eu também fiz boas escolhas nas minhas amizades, tanto que minhas amigas da época de adolescência são amigas minhas até hoje. Fiz boas escolhas nesse aspecto porque eu tava num ambiente que me favorecia isso, né? Talvez se eu tivesse entrado em contato com outro grupo de pessoas, o meu percurso teria sido muito diferente, eu estaria em outro lugar hoje, sabe? Sei lá, tudo altera tudo, sabe? Às vezes é uma vírgula que muda ali no percurso, é uma curva que você faz que altera todo o rumo da sua vida, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Enfim, depois dessa reflexão, vamos terminar este vídeo por aqui. Me diz aqui o que você achou. Você concorda com o que eu tô falando? Ou você tem uma opinião diferente da minha? Deixa aqui, vamos continuar essa conversa, vamos enriquecer esse papo. E a gente pode se ajudar e criar essa comunidade que a gente quer, né? Acho que se o mundo não tem essa comunidade, as pessoas não estão ali pra ajudar, a gente pode ser uma comunidade aqui de mães que se ajudam, que se incentivam, que cuidam uma das outras e se apoiam, né? Talvez seja muito romântico o que eu tô falando, possivelmente, na internet existe muita coisa, muita maldade, né? Mas também existe muito amor, então vamos se ajudar aqui, tá bom? É isso, fiquem com Deus, muito obrigada por assistir esse vídeo e muito obrigada à Remessa Online por patrocinar o vídeo de hoje. Espero que vocês usem o serviço, é maravilhoso, eu recomendo, e dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição pra você, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.